Gente, o nosso tema de hoje é mundo de regeneração, tá bom? E eu gostaria de iniciar comentando, lendo um pedacinho aqui do livro dos Trabalhadores da Última Hora, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que Kardec ele tira, essa citação lá de Mateus, que também é capítulo 20. Nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora e chegar no mundo de regeneração, tá bom? Então nós temos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que diz mais ou menos assim, nós vamos dar uma resumida, né, pelo tempo que nós perdemos aí tentando nos conectar. Que diz mais ou menos assim: o senhor da vinha, né, tinha muitas terras, produção de uva, e naquele dia de manhã, na primeira hora, onde se inicia lá no mundo judaico, às 6 horas da manhã, ele saiu a buscar trabalhadores para a sua vinha. E naquele primeiro momento, ele encontra algumas pessoas que estavam desocupados. Era um local onde eles ficavam para alguém chegar e o contratar. Então, o senhor da vinha, o pai de família, chega a eles e diz assim: vocês não querem trabalhar na minha vinha? Nós vamos acertar aí um denário, um jornal, um determinado valor. Essas pessoas ficaram muito felizes, claro, né? Porque eles precisam trabalhar. Eles querem trabalhar, precisa levar o pão para a família, para os filhos. Um denário naquela época era o equivalente a 8 quilos de pães. Então eles foram. Pois bem, a vinha do Senhor é muito grande, é enorme. E aí ele sai novamente, né? Na hora terceira e vai buscar mais trabalhadores. E convida eles para trabalhar na sua vinha. Também vai na hora sexta, na hora nona, na hora undécima. Somente com os primeiros ele combinou um denário. Aos demais, ele convidou de trabalhar na sua vinha, que pagaria um preço justo, um valor justo, por aquilo que eles viessem a desempenhar. Narra em Mateus capítulo 20, né, que é o Senhor da vinha, como no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20 também, os trabalhadores de última hora, que o Senhor foi numa determinada praça, na nona hora, e viu ali algumas pessoas sentadas, pais de família, e perguntou a eles: por que vocês estão assim o dia todo ociosos? E eles humildemente responderam: Senhor, nós estamos aqui esperando que alguém venha nos contratar, venham se aproveitar dos nossos préstimos, dos nossos trabalhos. E o senhor da vinha rapidamente disse: então vá trabalhar para mim, que logo mais haveria de acertar. Porque naquela época existia uma lei dos judeus que todos aqueles que trabalhassem para alguém receberia no final do dia o combinado. E assim essas pessoas foram. Terminando as 12 horas de trabalho, né? Foi chamado as pessoas para o acerto de contas. O senhor pede ao administrador, ao mordomo, dizendo o seguinte: acerte com eles o combinado. Dos últimos aos primeiros. E fazendo a fila, o administrador começou a acertar um denário. Aqueles que haviam sido chamados primeiros acreditaram que com isso receberiam tanto mais, porque enfrentaram um dia de sol, de muita luta, de muito suor. No entanto, quando chega a sua vez, o administrador lhes dá um denário, ao que eles questionam: Senhor, mas nós enfrentamos um dia, não deveríamos nós receber mais do que eles? E o Senhor disse-lhes: pois bem, mas eu combinei com vocês um denário, um jornal, uma determinada quantia.
Será que eu não posso dar àqueles outros o mesmo que eu estou dando a vocês? Ao final de contas, os teus olhos são maus porque eu sou bom? Eu estou lhe dando o combinado. Devo dizer-lhe ainda que não quero confusão. O senhor pode se retirar. E ainda afirmando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando nós lemos, gente, a mensagem de Jesus, que nos traduz inúmeras informações da mensagem do Cristo, eu particularmente amo essa mensagem, né? Essa passagem de Jesus, essa parábola. Porque tudo tem a ver conosco. Porque muitos antes de nós já começaram o trabalho junto a Deus, junto a Jesus. Outros estão começando agora e outros começarão mais adiante. Mas observando a parábola, nós vamos entender o seguinte, que o Senhor da vida, que no caso é Deus, teve muita misericórdia com aqueles que começaram lá no final do dia. E narra os amigos espirituais que eles estiveram ali o dia todo. E eles poderiam muito bem, como diz no Evangelho, não encontrando trabalho, não tendo ninguém que o contratasse, eles poderiam partir para o roubo, perturbar casa de mulheres, aproveitar das crianças, praticar atitudes que não os do bem. E, no entanto, não. Eles permaneceram lá o dia todo, confiantes, acreditando que, em determinado momento, alguém apareceria e iria pedir ajuda dos seus préstimos. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que todos nós, inúmeras vezes, passamos por muitas dificuldades, muitos problemas. Inclusive nessa época de pandemia, do que nós estamos passando, nós vamos vendo que Deus está presente. Deus está no comando. Quantas e quantas inúmeras vezes nós passamos por determinadas situações e acreditamos que nunca terá fim. Mas tudo terá um fim. Deus está vendo a nossa paciência, a nossa confiança, a nossa fé, e com toda certeza, em determinado momento, aqueles problemas, aquelas dificuldades haverão de ter um fim. E foi por isso, né, que Deus, que aquele senhor da vinha, que aquele pai de família que tinha uma extensões de terras e de uvas, ele deu a mesma coisa para todos aqueles que trabalharam na sua vinha. Por quê? Porque Deus, gente, Deus nos mede pela qualidade e não pela quantidade. Nós, muitas vezes, estamos em determinado trabalho, não cumprindo dignamente aquilo que nos é proposto. E aí, muitos outros chegam e em pouco tempo realizam aquilo que nos competia. Então, nós temos que ter muita fé e muita confiança em Deus, para que nós possamos, de fato, chegarmos um dia e termos condições de entrarmos no mundo de regeneração. E aí nós gostaríamos de fazer uma reflexão com todos vocês, que é o nosso singelo estudo, né? Pois bem, a cada 7 dias, a revelação está no Velho Testamento. A revelação, gente, é o Shabá. O que é o Shabá? O Shabá é a conexão com Deus, tá? A gente vai se desconectar com tudo que está à nossa volta, com as coisas materiais, com aquilo que nos incomoda, e vamos nos conectar com Deus no 7º dia. O que quer dizer isso? Na segunda epístola de Pedro, epístola é uma carta, né? Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8,
Pedro repete os Salmos 90, versículo 4, que diz assim: Amados, não deveis esquecer que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, vamos lá. Uma semana tem 7 dias. Se cada dia para o Senhor é igual a 1000 anos, consequentemente, uma semana é igual a 7.000 anos. Nesses 7.000 anos, gente, aqui começa os degredos. O que é o degredo? É aquelas pessoas, aqueles espíritos que foram expulsos de Capela. Porque Capela atinge um estágio de regeneração, de evolução, e aqueles espíritos empedernidos, voltados ao mal, não têm como ficar em Capela. Então, eles virão para a Terra, sob a supervisão, sob a coordenação de nosso Senhor Jesus Cristo, que afirmou que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma haveria de se perder. Então é o degredo. Eles foram expulsos. Eles foram para uma nova escola de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Onde se encontra isso? Nessa maravilhosa obra, que é A Caminho da Luz, que eu tenho por essa obra, por esse livro, um carinho todo especial, todo especial. Não somente pelo conteúdo, claro, né, de Chico Xavier, fotografia dele, né, e do Espírito Emmanuel, como também é um livro que me foi dado. Eu queria deixar aqui registrado, né, que foi dado pela nossa querida Isabel Mazzucati, em outubro de 2015, quando eu completei 30 anos de casamento, né? Aí a dona Isabel escreveu assim: Sônia, José Carlos, toda saúde, paz e fé. Jesus e Maria Santíssima haverá de abençoá-los junto dos filhos queridos. É o desejo dos amigos e irmãos do Jesus redivivo. Atenciosamente, Isabel Mazzucati. Veja que maravilha, né? Esse livro aqui. E esse livro de Emmanuel, ele fala sobre o degredo, sobre aqueles que foram expulsos de Capela e vieram aqui para a Terra. Pois bem, quando nós pegamos o livro dos Espíritos, na questão 50, Kardec pergunta aos espíritos que os assessoravam. Kardec pergunta assim: Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? E os espíritos respondem: nem o primeiro e nem o único. Na questão 51, Kardec pergunta novamente: é possível saber em que época viveu Adão? Esse grupo? E os espíritos respondem: veja que maravilha. Eles viveram há mais ou menos na época em que assinalais 4.000 anos antes de Cristo. Percebe? 4.000 anos antes de Cristo é o degredo. Nesses 4.000 anos antes de Cristo, vieram para a Terra espíritos que gerou alguns povos, como por exemplo os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus. Nesses 4.000 anos, eles não estiveram desamparados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia divina. Porque em todo esse tempo vieram para a terra os profetas. E Deus deu condições a eles deles retornarem à capela, ao país de origem, ao mundo de origem, de retorno aos seus amores, aqueles que lá ficaram.
E depois de 4.000 anos, voltaram para a capela muitos dos egípcios, quase todos os egípcios. Dos hebreus, mais ou menos. Dos hindus, bem pouco. Agora, os arianos, gente, conta nos dedos. Ficaram muitos aqui ainda. Foram os espíritos mais empedernidos. Depois de 4.000 anos antes de Jesus, que são 4 dias, né? Ficaram ainda muitos aqui. E como Jesus prometeu, naquela frase, né? Que dos irmãos que Deus lhe concedeu nenhuma haveria de se perder, nenhuma ovelha, ele mesmo vem para ajudar esses espíritos a se reerguerem. É o segundo degredo. Eles caíram novamente de uma forma muito mais profunda, se tornaram muito mais empedernidos, mal, etc. e tal, né? E aí, após Jesus Cristo, começa mais 2 dias, mais 2.000 anos de trabalho para que esses espíritos retornassem à capela, ao seu mundo de origem. E aí Jesus, né, começa esse projeto de resgate de todos aqueles que sucumbiram, né? E aí inicia o 5º e o 6º dia. Pois bem, para nós, Moisés foi a primeira revelação, Jesus a segunda revelação. E para nós, temos na doutrina espírita a terceira revelação. Pois bem, no ano de 1831, Ismael, no mundo espiritual, se reúne com uma pleia de entidades luminescentes. E aí, Ismael diz exatamente o seguinte: estamos no século do advento do Consolador prometido, que é a terceira revelação. Serão com a chegada do Consolador 200 anos de preparação para entrarmos no mundo de regeneração, que é o 7º dia do Senhor, ou seja, mais de 1.000 anos. No dia 18 de abril de 1857, desculpem, tem o lançamento do Livro dos Espíritos. E a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, que abre todo um contexto sobre a espiritualidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos, né? Ismael havia convocado muitos espíritos para ajudá-lo. E no primeiro momento, virão para a Terra, né, entidades da área da ciência, porque Kardec inicia o Livro dos Espíritos com a questão filosófica, com a filosofia. A filosofia é a arte de questionar, de indagar, de perguntar. É isso? E aí, com a filosofia, nós vamos ter o Livro dos Espíritos. Pois bem, e assim vão reencarnar, né? Vão reencarnar aqui no planeta Terra as entidades da área da ciência, como, por exemplo, Leon Denis, Camille Flammarion, William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bossano, Alexandre Aksakov, Russell Wallace, Albert de Rochas, Oliver Lodge, entre outros. Todos esses cientistas do século XIX, todos eles acreditam em Deus. Nenhum deles são ateus. Só que todos eles seguem o pensamento de Voltaire, que dizia o seguinte: não acredito nesse Deus que os homens criaram, nesse Deus vingativo, orgulhoso, mau, mas acredito no Deus que criou os homens,
simples, ignorantes, propensos à evolução, a realizarem novas conquistas. Nesse sim, Deus, nós acreditamos. E todos esses cientistas que nós citamos, né, todos eles vão pesquisar as manifestações dessa época, dos espíritos, as materializações, de uma forma descrente. E eles foram muitas vezes convidados para desmascarar as manifestações. E todos eles, após as experiências realizadas, gente, todos eles vão lançar livros mostrando que a comunicabilidade com os espíritos, as materializações, a continuidade da vida é alguma coisa maravilhosa. Como aconteceu, por exemplo, com César Lombroso, pesquisando Eusápia Paladino, que tinha uma média de materializações e não acreditava. Até o momento em que materializa-se uma mãezinha e conversa com ele num dialeto que somente os dois se conversavam e se conheciam. E ele se dobra à evidência das manifestações que em nenhum momento contraria ou vem contra as religiões que existem. Pelo contrário, todas as religiões falam de um Deus bondoso, de um Jesus sublime e de que uma vida continua. Então, a doutrina espírita somente vem mostrar que nós seremos do outro lado da vida aquilo que aqui nós semearmos. E se em filosofia Kardec diz que fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em toda e qualquer época da humanidade, na ciência existe uma outra frase que diz assim: nascer, crescer, envelhecer, morrer, tornar a renascer progredindo sempre, tal é a lei. Mas agora, depois do século XIX, como diz Ismael, nós temos mais 100 anos para a chegada do mundo de regeneração. E aí a necessidade vem de encontro à religiosidade. E aí Ismael vai contar com espíritos valorosos que reencarnam aqui em terras brasileiras, como é o caso de Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Caibali Chute, Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, Anália Franco, Jesus Gonçalves, José Petitinga. Podemos dizer também do nosso Raul Teixeira, de Divaldo Franco, mas não podemos esquecer, gente, dessa luz, desse farol luminoso, que durante mais de 70 anos deu a sua vida em prol do Consolador prometido. Conhecido de todos nós, Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe do mundo espiritual valorosos conceitos da espiritualidade. Tanto é verdade que, certa feita, foi perguntado a Chico Xavier o seguinte: ele foi questionado sobre a data provável em que entraremos no mundo de regeneração. E Chico responde assim, ó, sob a orientação de Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, Emmanuel nos diz que será por volta do ano de 2057. No ano de 2057, nós entraremos no 7º dia, no mundo de regeneração, completando o ciclo de uma semana, de 7.000 anos, né? 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos depois de Jesus. E agora, hoje, nós estamos no dia 15 de junho do ano de 2020.
De 2020 para 2057, falta somente 37 anos para nós atingirmos, completando o ciclo. Então, o que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos dizer assim: todos vocês que estão nos ouvindo, ou que nos ouvirão, sejam todos bem-vindos ao mundo de regeneração. E aí, de acordo com o que nós começamos a ler dos trabalhadores da última hora, gente, vamos fazer daqui para diante o que há de melhor nesses dias ainda ao qual nós estamos aqui na Terra. Não importa o passado. Muitos daqueles que vieram naquela época talvez não fizeram nada. Mas nós agora, espíritas, evangélicos, cristãos, Deus, Jesus está nos dando tempo de nós fazermos daqui para diante o que há de melhor. O que de melhor nós sabemos. E aí alguém poderá nos perguntar assim: mas todos nós deveremos ser religiosos? Não. Me desculpe, mas não. Devemos sim interiorizar a religiosidade, o bom comportamento, o amor, a tolerância, o perdão, a compreensão, o agregar, a empatia. Isso sim, nós devemos e temos que fazer da melhor forma possível. Certo? Então, a religião, lógico que a religião nos dá suporte, nos equilibra, nos concede determinados atributos para nós nos colocar numa postura digna. Mas acima da religião tem a religiosidade. E essa, toda e qualquer pessoa, sendo religioso, sendo pertencendo a essa ou aquela religião ou não, ela pode interiorizar e praticar. E alguém ainda nos perguntará assim: mas como poderemos fazer isso? E nós responderemos com os espíritos amigos. Como você poderá fazer? A gente diz simplesmente: se você é pai, seja daqui para diante o melhor pai do mundo, dedicando-se em atenção e carinho aos teus filhos. Se você é mãe, ame os seus filhos de uma forma amorosa, esteja presente, esteja junto deles. Se você é filho, não abandone os seus pais. Liga para ele, converse, estejam junto, procure entender, né? Apesar da diferença da idade, nós podemos simplesmente, inúmeras vezes, abraçá-lo, beijá-lo de forma carinhosa. Se somos irmãos, que sejamos os melhores, não criando inimizade, nem desatenção, nem mágoa, nem tristeza. Nós estamos juntos com aqueles aos quais nós merecemos. Se temos os nossos avós, se temos os nossos tios, os nossos primos, procure ver que a família está aumentando e há uma importância grande de nós vivermos da melhor forma possível com todos eles e eles conosco. Mas ainda existe uma coisa importante, né? Vamos começar de mim, né? Se você é professor, seja o melhor professor do mundo, dedicado, amigo e sincero naquilo que realiza. Se você é enfermeira, enfermeiro, cuide dos seus pacientes de uma forma carinhosa, com atenção, com todo o carinho e respeito. Se você é engenheiro, advogado, se você é cientista, dentista, médico, se você é motorista, cobrador, percebe? Não importa. O mais importante é que, onde você estiver, procure fazer o melhor. Por quê? Porque eu tenho 62 anos. Para 2057,
62 com mais 37, 99, não chego lá, né? Mas diz-nos Emmanuel nesse livro, A Caminho da Luz. Se nós começarmos agora, aceitarmos a proposta do Cristo, a gente desencarna. Vamos mudar de roupagem. E aí nos dará a oportunidade de nós retornarmos junto aos nossos entes queridos, junto aos nossos amores. Porque lembrando os degredados, aqueles que foram expulsos, aqueles que foram expatriados de capela. Narra Emmanuel que muitas das vezes, sentados em determinados lugares, eles olhavam o céu, contemplavam as estrelas e batiam uma saudade muito grande da onde eles vieram. E nós, se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós não investirmos na nossa renovação, não importa o próximo, importa nós. Investirmos na nossa mudança de comportamento, nós poderemos perder, né, nos próximos milênios, a presença dos nossos amores, daqueles ao qual nós convivemos da melhor forma possível. E nós, como espíritas, como cristãos, como evangélicos, não importa a denominação religiosa, o importante é que daqui para diante, que nós procuremos orar por todos aqueles que ainda incidem em praticar coisas que não nos do bem. Não cabe nós criticarmos. É lógico que isso nos faz muito mal. Mas percebam que atrás daquele que delinquiu, daquele que matou, daquele que roubou, daquele que praticou determinado ato, nós já comentamos, né? Existe alguém que o ama, que está lutando para a sua renovação, para a sua mudança de comportamento. E muitas vezes estão envolvidos por entidades enegrecidas que não dão condições a ele de voltar ao caminho reto. Então, se nós não conseguimos ajudar diretamente, oremos a Deus. Pedimos a Jesus por eles, para que possamos futuramente estar com eles no próximo milênio, no mundo de regeneração. E alguém também poderá nos perguntar, né? Você saberia me dizer, teria uma ideia de como é esse mundo de regeneração? Temos uma ideia assim, gente. E a ideia mais maravilhosa do mundo está nesse livro aqui, ó. Nosso Lar. Nosso Lar é um livro para ser lido, para ser estudado, observado, fazer as suas reflexões. E esse livro, Nosso Lar, ele nos mostra como de fato será um mundo de regeneração. As pessoas que leram, a gente lembra. As pessoas que não leram, leiam, para ter uma ideia de como será o mundo de regeneração, que haverá de iniciar em 2057. O mundo de regeneração é um mundo onde existe a fraternidade, a solidariedade, a confiança, a certeza na presença de Deus. E essa certeza da presença de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que todo o povo de nosso lar, todos aqueles que estão lá, todos os dias, num determinado horário, se une em oração de fé e de agradecimento a tudo o que eles recebem. Eles têm a certeza de que são filhos de Deus e de que sem Deus nada podem fazer. Deus é a essência sublime de tudo aquilo que devem realizar. Então, mesmo os espíritos sublimes ali se encontram num pleito de gratidão e de louvor ao Senhor das nossas vidas. Coisa que nós,
podemos e devemos começar hoje, como temos o hábito, de todos os dias, à meia-noite, temos o hábito, porque mais de 30 anos fomos professores e chegávamos tarde da noite, e depois do de jejum, do banho, nos reservamos aqui nesse espaço, apagamos a luz, colocamos um copo d'água e oramos a Deus, agradecidos por muitas coisas, porque nós temos muito que agradecer, não é? Pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo ganho do pão de cada dia, pela saúde, por nós termos saído cedo e voltado à noite junto aos nossos familiares, pelo nosso pai, pela mãe, tantas coisas inúmeras. E depois também nós aproveitarmos e mandarmos pensamentos maravilhosos para aqueles que se encontram em triste situação, como nesse momento do Covid-19, do coronavírus, onde inúmeros estão partindo para o plano espiritual. Então, gente, esta era a minha singela mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Foi simples, mas foi com muito amor. Eu peço a todos vocês que nos momentos de dificuldade oremos um pelos outros. Não deixe jamais de orar, porque a oração é o elo do ser criado ao ser criador. É o elo mais humilde que tem, de nós colocarmos as nossas mãos em prece e dizermos assim. Coloquemos então um pouquinho d'água, que eu gostaria de orar por todos nós, em agradecimento à paciência, o carinho, a amizade de todos vocês que nos acompanham na nossa singela, que nos acompanharam em nossa singela preleção. Então eu gostaria de, nesse momento, que vocês tiveram a humildade, né, de me receber nos lares de vocês, através da TV, do computador, do celular, né, de esquecerem a televisão, né, a programação, e de me receberem aí. Então essa prece de encerramento é para todos vocês, para todos nós, que temos um grande carinho, que os amamos. Muito obrigado, viu? Mas vamos lá. Senhor de infinita bondade, abençoe e proteja todos os corações amigos, que neste momento reservaram esses minutos valiosos, para estarem conosco. Que os amigos espirituais, que nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus em sua infinita misericórdia possa todos abençoar. Possa colocar em seus corações, Jesus, o amor sincero, a luz do bem, a gratidão por tudo aquilo que recebe nessa atual existência. Somos muito pequenos, Senhor, mas temos a certeza de que, diante da tua grandiosidade, do teu amor, continuaremos a caminhar. E nesta caminhada, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Jesus, a perdoar o nosso próximo. Ensina-nos, Jesus, a querer bem, a compreender as falhas alheias, a não apontar erros, a não falar mal de quem quer que seja. E dessa forma, temos a certeza de que estamos caminhando em direção aos teus braços luminosos. Abençoa a humanidade, Senhor, pela provação atual por qual inúmeras pessoas passam, pela partida dos seus entes queridos, que deixa muita saudade, dor e desespero em seus corações. A todos nós, o nosso pleito de gratidão. E para encerrar, uma vez mais dizemos, a mensagem que é um poema que repercute apesar de 2000 anos passados, nos chamando à razão, ao amor, ao discernimento. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todo mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, muita paz e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Boa noite.